Opa, e aí, beleza? Resolvi montar aqui uma análise, né, sobre o eixo Pokrovski, tá? Nos últimos dias. Eu vou pegar do dia 1 de fevereiro de 2025 até agora, enquanto eu tô gravando, 8 de fevereiro de 2025. O que foi que eu fiz? Eu vou utilizar como padrão o Live View Map e o Deep State, tá? Um ou outro. E também, evidentemente, informes de outras pessoas, de outros blogs, como por exemplo, tem o pessoal aqui do Top War, que é um blog que de vez em quando está postando alguma coisa, algumas informações, enfim. E, evidentemente, notícias também que terminaram saindo recentemente no Stranded Today, que é um blog, é um site de notícias ucraniano, e, enfim, até para equilibrar um pouquinho, né, uma fonte russa, uma fonte ucraniana e uma fonte dita, entre aspas, mais neutra, que é o caso do Live Way Map, né, que é esse mapa que você está vendo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, só analisar o seguinte. O que é que ocorreu, tá? Basicamente, esse aqui é o momento do dia 1, tá? Contextualizando aqui um pouquinho. E o fato é que, então, Pokrovski está aqui junto com Mir Norad. Vamos considerar como sendo duas em um, né? Então perceba que os russos vêm fazendo há um certo tempo, tá? Esse cerco, esse, esse avanço no sentido leste e no sentido oeste, e praticamente nenhum avanço significativo na parte mais frontal, tá? Basicamente não há mudança significativa do dia 1 até o presente momento. E o que é que mais interessante observarmos é que neste pé, o que, é que tem de diferente nesse fronte, tá? Basicamente perceba que, ó, nesse dia 1 aqui, olha a quantidade de conflitos que tivemos em várias regiões, ó, muitas regiões. Teve tentativas dos russos em avançar em algumas áreas, né? Fizeram testes em Mirhorod mesmo nesse dia, toda aqui ao redor. Lembrando que essa área aqui está em vermelho, não quer dizer necessariamente que os russos ocuparam, mas que chegaram a avançar, depois recuaram, mas normalmente é mais presença russa do que ucraniana, por isso que está em vermelho, tá? Aqui no Live View Map. Então, só para deixar esse contexto aqui, né? Basicamente, Pokrovski tem recebido ajuda de termos logísticos via M30, tá? Essa rodovia aqui, barra ferrovia, no caso é via rodovia. O trem não está funcionando, então está vindo via essa M30, tá? E também vindo de outras estradas secundárias aqui de Rodinsky, Vodiansky, que é o caminho mais comum ultimamente, já que os russos vêm fazendo o quê? Todo um ataque, todo um bombardeio, tá, pessoal? Aqui, ó. Em todo esse trecho está recebendo presença, não como deveria, tá? Mas tem recebido pressão russa de envio de drones, de drones com fibra ótica, tá? Não é o drone solto, o drone com fibra ótica. Presença em quantidade pequena, mas presença de utilização, por exemplo, de obuseiros. E o que está faltando aqui, segundo os informes que eu estava acompanhando através do blogueiro, o cara é Alexandre Grigoriev, né? Ele que escreve para o Top War, que é um blog russo, é um dos blogueiros russos que sempre está escrevendo alguma coisa lá. E ele comentou algo interessante, que é o seguinte: os russos estão com uma dificuldade logística, tá, de avançar com a sua principal arma, digamos assim, para desarticular totalmente o sistema logístico e fazer e destruir essas questões aqui de posicionamentos mais fortes ucranianos, que é o uso do Tornado S. Tornado S é um lançador, é um MLRS, né, um lançador de foguetes, e que é mais novo, é mais recente do que, por exemplo, o BM-21. O BM-21, os russos têm em algumas localidades, só que ele é bem mais antigo, né? Enfim, a locomoção mais lenta, e os foguetes também tem uma precisão maior, esses que são lançados a partir do Tornado S. E segundo esse blogueiro, né, o Alexander Grigoriev, em das postagens dele, ele comentando que os russos estão sentindo dificuldade em avançar para se posicionar e ter um alvo de 15, 20 quilômetros,
que é o alvo médio, né, desse alcance do Tornado S, por exemplo. Por quê? Porque estão recebendo contra-ataque de HIMARS. E tudo indica não, é certeza que a OTAN está ajudando os ucranianos nessa região, tá, com imagens de satélite. Provavelmente a OTAN tem esses drones de grande altitude, tá, voando em grandes altitudes, que são drones espiões. Então tem um tempo muito hábil, bem mais hábil do que muitas vezes o satélite, que tem que achar um satélite que esteja posicionado naquele instante. E se for um drone em grande altitude, ele consegue fotografar muita coisa de uma vez só e em alta resolução, em uma área gigante de uma vez só, tá? E sem precisar necessariamente estar em território russo, estar tão próximo assim dentro do território ucraniano, dependendo da altitude, enfim. E o fato então é que isso tem dificultado essa questão. Houve uma mudança do dia 1º mais ou menos para cá, que é isso, tá? Os russos não estão conseguindo, melhor dizendo, avançar com seu Tornado S para bombardear mais ainda algumas posições ucranianas, e por conta disso tem usado mais o artifício de bombardeios, tá? Tem sido mais comum o uso de bombardeios por conta disso, de alguns setores. Especificamente agora dia 1, que é essa imagem que está aqui, não tem, mas se eu for avançar, daqui a pouco eu vou avançar aqui, nós vamos ver que vão ter bombardeios ocorrendo. Ocorreu aqui mais ao norte, né? Aquela questão logística. E aí vem um fato interessante, que é o seguinte, beleza, tem essa dificuldade e tudo mais. O que é que teve de diferente também? Houve uma mudança de estruturação ucraniana, tá? O que é que ocorre? Siski não está mais no comando dessa região, quem está é Drapat, é um outro general ucraniano, e ele mudou a configuração de turnos. O ritmo de turnos está diferenciado, ele está formando pequenos grupos. Sei lá, os ucranianos trabalhavam com grupos de 2, né, duplas, estão aumentando para 5, 6, estão mudando um pouquinho a infraestrutura, em alguns locais com 3, né, com 5, 6, mais do que 2, pelo menos em algumas áreas. Isso faz com que tenha um problema, que é não estão cobrindo toda uma área, porque tem poucos soldados nessa região, e eles estão mandando muitas reservas para essa região junto com o Kursk, tá? Então Kursk e Pokrovsk que estão recebendo boa parte das reservas, basicamente por conta desse reposicionamento. Então, isso, mais uma vez, dentro do contexto, não só o Alexander que trouxe essa notícia, mas outras informações que chegam, né, de ucranianos relatando que houve uma mudança, russos também. Eu vi no TikTok, em vídeos recentes, os russos comentando da mudança de turno, que perceberam que houve uma mudança, enfim. E aí o fato é que os ucranianos fizeram uma tentativa de avanço que foi frustrada, tá, nesses dias. Perceba o que é que tem ocorrido, tá? É um ataque que eu chamo entre rios, né? Foi uma forma de até eu memorizar aqui como é que estava ocorrendo o ataque. Foi uma tentativa tríplice de avanço ucraniano nesse sentido, tá aqui, de Udakne, tanto que houve um recuo realmente, tá? Não é nem um recuo, não houve avanço. Não houve avanço russo. Nesse outro sentido aqui, e em Psikane, ou Psikane, né? Então, os ucranianos tentaram, durante alguns dias, forçar nesses 3 sentidos para tentar montar um caldeirão em algum lugar, tá? Ou montar um caldeirão aqui, né, em Kotlin, ou Novovasilivka, ou montar um outro caldeirão aqui em algum local para encontrar brecha. Só que qual foi o problema? É que eles não acharam essa brecha. Então, ó, dia 1º teve essa tentativa, tá? Dia 2, de novo, mesma tentativa. Eu vou deixar riscado a área, tá? Só para você se ligar. Mais ou menos essas... Eita, pior que eu não consigo avançar. Tem que tirar. Dia 3. Ó. Mais ou menos a mesma região. Dia 4. Perceba que já houve uma mudança. O que é que tem de diferente aqui, ó? Mostrar o mapa. Os russos começaram, ou melhor dizendo, é o que é o costume de sempre os russos estarem avançando. Foi mal.
Os ucranianos tentaram um avanço agora não mais por aqui, Psikane, tentaram por Shevchenko. Mudaram um pouquinho a linha. Em contrapartida, o que é que os russos começaram a fazer também? Bombardeio. Para exatamente ajudar na linha. Por quê? Como os Tornado S não estão chegando, estão com dificuldade em chegar nessas posições, então os russos estão utilizando o que dá para usar, que são os bombardeios, que fica limitado em um ou dois horários durante o dia, mas o estrago é significativo de qualquer forma, né? E aí, vamos lá, pro dia 5, mais bombardeio, né? Aumentando até, inclusive, mais bombardeio, no caso, apresenta mais outro bombardeio aqui, que teve. Dia 6. Dia 6, um outro bombardeio aqui, porque esse aqui não conta, tá? Esse aqui é porque a questão foi menos de 24 horas, aí aparece ainda na imagem, mas só foi bombardeio aqui em Pokrovsk mesmo, tá? Mas perceba que aí eles fizeram uma nova tentativa de novo. Aqui, ó. Então perceba que... Deixa eu apagar tudo de novo. Então, de novo, ó. Os ucranianos tentaram aqui, continuaram forçando aqui, continuaram forçando aqui. Dia 6 ainda forçando, né? E os russos segurando, atacando, devolvendo. Dia 7, mais uma vez. E aí chega dia 8. O que está acontecendo de novo? Mesma coisa. Deixa eu só dar um refresh aqui. Uma atualizada agora, 100%. Só para facilitar e você entender, que muda um pouquinho, dá uma ligeira diferença, como você está vendo aqui. Perceba que agora, dia 8, atualizado, que ele mostra meia-noite, entendeu? E aí eu avancei agora para 16 horas, que é quando eu estou gravando do dia 8. 16 horas, horário aqui nosso. Perceba que... Eita, tá desalinhado agora. Perceba que só se manteve um ataque. Resumindo, tentaram, forçaram, os russos devolvendo. E aí, ó, não teve ataque aqui, não teve ataque mais aqui. Só teve nesse sentido aqui de novo, né? Aqui nessa região de Novo Vasilivka, próxima a Novo Vasilivka, né? No caso, antes disso, que já é uma região que está em conflito, de fato. Então, houve até se você observar bem, se eu voltar, perceba que antes os russos estavam até combatendo com os ucranianos um pouco atrás, né? E conseguiram repelir, conseguiram afastar para cá, para mais para frente também o combate, tá? Que lembrando, antes estava um pouco mais para cá e conseguiram até avançar mais para frente. E só restou esse. Não houve mais relativamente conflito nem no Dakni, nem nessa região aqui, tá? Dando indicativos de que provavelmente as reservas, toda a questão, as tentativas ucranianas foram frustradas e devem estar tentando só em um local só por vez, porque não conseguem, devem mudar a tática. Passaram praticamente uma semana tentando, né, fazer esse ataque triplo e um ataque triplo sem sucesso, tá? Basicamente é isso. Em outras regiões aqui, só para continuar falando aqui, tá? Há pequenos conflitos ainda permanecem, até esqueci de comentar. Nesse período, os russos conseguiram avançar aqui, conquistar um pequeno vilarejo, que foi essa região aqui, Baranivka, tá? Tá prestes a chegar, inclusive, nesse outro aqui, por uma questão, eu acho que até de contingente e de avanço mesmo gradativo, talvez nem seja tão interessante os russos avançarem tão forte a oeste, assim, meio que nordeste, porque o objetivo, na realidade, é para cá, é Pokrovsk. O objetivo central, na realidade, é fazer isso aqui que os russos fizeram. Travar a logística deles. Isso é importante, sim, tá? Isso é que é interessante fazer. O máximo que pode ocorrer é que avançar o máximo possível para poder utilizar os obuseiros. Também é uma alternativa, tá? Focando, então, mas aí, ó, os russos tinham optado em usar Constantinivka, tá? Essa região aqui, bombardeá-los. É mais eficiente bombardeá-los do que
Inclusive foi num desses bombardeios que caiu, inclusive, um Su-25 russo, né? Mais cedo, aqui na região de Torets, que foi exatamente bombardeando toda essa linha de defesa aqui ucraniana, né? Então, em Pokrovsk, basicamente, essa é a situação, tá bom? Teve o avanço, digamos, que até saiu um report mais cedo, né? A imprensa russa falando que houve um avanço russo, mas não é que houve avanço em sentido de conquista de terras e algo do tipo, mas avanço de que conseguiu repelir os ataques ucranianos e, e conseguir se reposicionar numa linha de defesa melhor. Tá? Não é que avançaram nas terras, mas conseguiu se reposicionar numa situação melhor. Se eu abro aqui, só para a gente encerrar, o Deep State, cá estamos no Deep State no dia 1. Deixa eu avançar para o dia 7, que é o máximo que ele consegue, ele não consegue. Perceba que não houve mudança de terras, né? Não houve mudança significativa e mostra exatamente isso que eu comentei aqui, ó. Os russos se mantendo aqui nessa linha Novovasilivka, tá? Ocorrendo conflitos, na realidade é porque o Deep State, infelizmente, não está mostrando tudo, não sei. Até alguém comentou, né? Alguém do canal perguntou num dos comentários o que estava acontecendo com o Deep State. Pode ser um conjunto, pode ser, na realidade, uma certa censura por parte do governo que está ocorrendo e pressão mesmo, tá? Porque teve gente até do Deep State um tempo atrás que chegou a ser preso e tudo mais. Então há uma grande chance dos caras estão tendo que se segurar um pouquinho, né? E aí tem horas que não dá mais para informar, informam e fica naquela, tá? Mas lembrando, mais uma vez, baseado no Live UA Map, o confronto realmente está acontecendo aqui. Mais à frente um pouco, não mais aqui, tá? Pelo menos notícias de hoje, tá bom? Então é isso, basicamente. Me diz aí, você gostou dessa análise um pouco mais detalhada sobre Pokrovsk, o que aconteceu na semana? Eu tinha prometido que iria fazer mais isso. Não tem esse um pouco mais aprofundado, com mais detalhes. Não dá para fazer todos os dias, porque muitas vezes não tem mudança. Mas eu estou pensando em fazer isso com algumas áreas específicas, mais vezes e tudo mais. Vou escolher um dia, ver exatamente esse dia e fazer essas análises com mais calma e tudo mais, beleza? No mais é isso. Valeu, grande abraço, foi.